agora que o evento está sendo gravado. Boa tarde a todos, obrigada pela presença de vocês. Vamos dar as boas-vindas ao nosso seminário de produtos de extensão, caracterização e uso do repositório institucional da UF, que está sendo realizado através de uma parceria entre a PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão, e a Superintendência de Documentação, a SDC. Tá? A gente vai pedir para não dificultar o trânsito da internet, para manter as câmeras desligadas, os microfones desligados, quem não estiver falando. A gente vai ter um espaço ao final para as perguntas. Primeiro nós vamos ter 3 pessoas, 3 falas diferentes, cada participante, cada palestrante vai ter 20 minutos para fazer sua fala. Ao final de todas as falas, a gente vai ter um espaço para as perguntas, e a gente vai pedir para cada pergunta ser formulada dentro de 3 minutos. Tá? A Rejane, que faz parte da equipe, também vai aparecer ao final desse período, desse prazo de 3 minutos, para avisar que o prazo está encerrado, para a pessoa terminar de concluir o seu raciocínio da sua pergunta. Eu sou a secretária da PROEX, meu nome é Helena, eu vou ser a mediadora aqui do nosso evento hoje, e a primeira pessoa que vai falar a introdução do nosso evento vai ser a nossa pró-reitora de extensão, professora Leila Gatti. Boa tarde a todos e todas. Então, como a Helena apresentou, eu sou Leila Gatti, pró-reitora de extensão desde 2023, e desejo que sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas a esse nosso seminário, Produtos de Extensão, Caracterização e Repositório Institucional, que, como a Helena disse, é uma ação de gestão, né? Estamos na gestão do professor Antônio Cláudio e do professor Fábio, que apoiam absolutamente a extensão, e uma parceria interna, né, de uma pró-reitoria e de uma superintendência. Como existem pessoas aqui de fora, né, deixa eu esclarecer melhor, então, temos a PROEX, que é a nossa pró-reitoria de extensão, na qual eu sou pró-reitora, e temos a SDC, que é a Superintendência de Documentação, cuja superintendente é a Débora Nascimento, a quem eu já agradeço imensamente por essa parceria. Bom, essa ação de extensão, né, de hoje, que vocês estão participando, ela surge de uma demanda, de fato, de uma dúvida quanto à colocação, né, de produto de extensão no nosso repositório institucional. E como a PROEX ela tem uma missão muito clara de esclarecimento e de motivação, a gente tirou aí dessa dúvida a ideia desse seminário, entendendo que ainda há muitas coisas a serem esclarecidas no que diz respeito à extensão. Uma delas é essa caracterização do que é um produto de extensão e, consequentemente, da importância da UF ter esse repositório preenchido também por esses produtos de extensão, cuja principal finalidade vai muito além de uma simples prestação de contas da extensão, mas sim de um acesso à comunidade em geral a esse repositório e a utilização desses produtos de extensão, claro, devidamente acreditado, né, a quem seja devido, mas utilizados, de fato, pela sociedade em geral, que é o objetivo da extensão. A gente queria ressaltar também que essa ação, né, de motivação, de elaboração de produto e de arquivo desse produto no RIUF é mais uma ação da PROEX com o objetivo de dar seriedade às ações de extensão. A gente tem feito várias ações desde 2023 até hoje, no sentido de cobrança de relatórios, cobrança de cadastro das ações, que algumas ainda eram feitas informalmente, com seriedade, mas informalmente, ou seja, sem o cadastro no nosso CIEX, que é o nosso sistema da extensão, nosso sistema próprio de extensão. Então, nós temos motivado muito que isso aconteça e nada mais natural de que os produtos também surjam com essa necessidade de formalizá-los, né? Então, e com isso a gente tem cumprido, eu acho que com muita dignidade, o nosso papel na extensão, tanto dentro da universidade
quanto fora dela, que de fato é o objetivo da extensão. Tá certo? Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas para tirarem dúvidas, para gerarem sugestões. Espero que haja pessoas de fora do âmbito da universidade, que esse de fato, o objetivo da extensão. E queria terminar essa fala, que não será de 20 minutos, é só uma fala de abertura. Queria ressaltar que nós estamos muito bem posicionados no cenário nacional e no cenário estadual. Né? Tivemos recentemente um evento na UERJ, com todas as pró-reitorias de extensão do Estado do Rio de Janeiro, e para nossa grata surpresa, não, para nossa grata informação, hoje nós somos a instituição do Rio de Janeiro que mais tem ações de extensão no nosso estado. Então, isso é motivo de muito orgulho, e muito mais do que orgulho. De fato, é um motivo para a gente parabenizar os extensionistas da Universidade Federal Fluminense. Um grande abraço para todas e todos. Eu continuo aqui na sala à disposição. Um abraço. Muito obrigada, professora, pelas palavras. Então, agora a gente vai passar a fala para a professora Lucila Rangel de Luca, que é a nossa coordenadora de divulgação e difusão da extensão, e o tema da palestra dela vai ser caracterização dos produtos de extensão. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer à Leila pelo apoio sempre ao nosso trabalho, pelo incentivo, pelo entusiasmo e, fundamentalmente, por essa ideia, né, de propor essa ação de apresentação de produtos e, principalmente, essa rica parceria com a SDC. Quero agradecer também a presença de todos e, sem dúvida alguma, a extensão ela evoluiu muito, né? Apesar de, desde sempre, estar presente na tríade que compõe o ensino, né? Ensino, pesquisa e extensão, a extensão demorou um pouco mais do que as outras a realmente se institucionalizar e formar seus registros, e por isso nós ainda caminhamos muito, adquirimos muita experiência e ainda temos muito a caminhar. A curricularização foi concretizada há tão pouco tempo, não é? Nosso sistema de registro próprio, aperfeiçoado, e, sem dúvida alguma, com outras exigências tão importantes no sentido de registro. Nós vemos também uma maior importância que encontramos hoje nos próprios produtos de extensão, pontuando, inclusive, para a progressão profissional, né? Então, eu vou fazer aqui a apresentação para que a gente possa compartilhar esse assunto. Eu sou professora da Faculdade de Odontologia de Niterói, mas estou atuando na coordenação dentro da PROEX desde 2018. E olha, tem tempo que a gente vem fazendo e avançando cada vez mais nesse assunto, né? E um deles é o produto de extensão. Gente, não está passando. Vamos. Um momento. Passou aí, pessoal? Saiu o compartilhamento. Saiu. Espera aí que eu vou começar de novo, que alguma coisa aqui não funcionou.
Agora foi. Agora foi. Bom, todos nós sabemos, né, que o Google é a ferramenta mais utilizada para tirar dúvidas, consultar, fazer pesquisa, e em torno de 9,5 milhões de acessos à pesquisa. Isso não é pouco, e isso gera um grande desafio de informação. Por quê? Se nós, que somos formadores de conhecimento científico, de qualidade, acadêmico, não ocuparmos esse espaço, a desinformação vai ocupar, né? Então, nós temos aí o mercado querendo vender seus produtos, e temos os influenciadores digitais com uma enorme habilidade de comunicação e carisma, fazendo isso muito bem feito, e muitas vezes toda essa informação é distorcida e a gente, às vezes, fica um pouco sem saída, com dificuldade, inclusive, de contrapor a tantas informações equivocadas que surgem e que nós mesmos temos a dificuldade de discernir, não é? Então, é fundamental que nós ocupemos esse espaço. E com o produto de extensão, com essa publicização, com essa divulgação, nós temos condições de mostrar os produtos das nossas ações extensionistas. Afinal de contas, quando nós desenvolvemos uma ação, nós temos todo o entendimento da demanda daquele grupo onde vamos atuar, temos que desenvolver estratégias, pesquisas, né? Temos que efetivar todo um planejamento, elaborar um material de apoio. Nós, então, desenvolvemos a ação no território, trabalhamos nessa ação, obtemos resultados, dados, e é um absurdo que o nosso esforço não seja difundido, amplamente difundido, né? Então, é dessa forma que nós somos capazes de gerar impacto, transformação social e, efetivamente, democratizarmos o conhecimento. Então, é um dever e uma responsabilidade social, porque todo esse conhecimento está nas nossas mãos. E nós precisamos, para além da democratização do conhecimento, divulgar tudo que produzimos, porque é uma questão de sobrevivência, né? Tabela vazia não traz orçamento. E quem é aí que já se esqueceu do insulto que nós sofremos por um ministro da Educação quando fala da balbúrdia nas universidades, né? Não dá para ser esquecido. Eu apresento sempre, quando falo nesse assunto, essa imagem. Isso é uma ação de extensão na Faculdade de Odontologia, onde mais de 50 alunos voluntários se propõem a fazer o atendimento de mulheres em fase do tratamento do câncer. É o projeto Cinderela, e se podemos chamar isso de balbúrdia, realmente a gente transforma, a gente faz um atendimento odontológico a essas pacientes, e depois a gente transforma uma das clínicas num camarim, onde nós temos uma integração muito boa com maquiadoras profissionais, elas usam os equipos e fazem maquiagens nessas mulheres, depois elas são fotografadas, passam por um ensaio fotográfico, e é uma tarde incrível, não é? Ações como essa merecem todo o respeito.
e é uma ação que já foi apresentada no exterior, já rendeu publicação científica, participa de diversas ações dentro da universidade, no sentido de difundir o que a gente faz, de inspirar outras pessoas a fazerem algo dentro de suas atividades, a integração interprofissional, né, que nós podemos estar junto com nutricionistas, fisioterapeutas, maquiadoras. Um professor de yoga também faz um momento incrível de espiritualidade, paz, humanização, e os alunos saem transformados e muito surpresos, porque eles pensam que estão indo lá a ajudar, né? Oferecer a prática profissional e aquele momento. E saem emocionados com o quanto de aprendizado eles acumulam numa tarde, né? O projeto não é só isso, temos um Instagram que também divulga informações, né? Ações, informações, e que, então, reverbera num alcance muito maior do que o restrito público-alvo que nós podemos atingir. E é isso que faz com que a gente preencha uma tabela, um gráfico, e deixe de ser invisível, né? Então, os produtos, para além de atingir a sociedade com a democratização do conhecimento, valida a extensão como uma ação indispensável para a sociedade. Então, é fundamental chamar, como a professora Leila falou, a nossa universidade, ela é já há muito reconhecida com a seriedade e número de ações extensionistas. Então, é fundamental que a nossa comunidade conheça todos os meios e possibilidades de difundir as suas ações, não só para o conhecimento da população, a inspiração e um maior alcance, além do público-alvo planejado, mas também valorizar a universidade pública e o que nós atingimos, alcançamos e produzimos dentro da universidade, que não é só pesquisa, mas é até pesquisa aplicada, que é um nome um pouquinho diferente para a extensão universitária. Bom, mas é importante que a gente entenda o que são produtos de extensão, né? Porque aí surge essa dúvida, eu vou publicar qualquer material? Tudo é aceito? O que eu posso publicar? Eu posso publicar um panfleto informativo do seminário de extensão que vai acontecer? O que contém esse folheto? Ele contém a data e uma breve caracterização da ação que você vai desenvolver? Não. Isso não é um produto de extensão, ele é informativo, mas não no sentido educacional, cultural, né? Então, todo o material, ele tem que ser instrutivo, cultural, científico, ele tem que agregar conhecimento, e não somente informar que uma ação vai acontecer. Uma fotografia fora de um contexto, a fotografia, ela é um produto de extensão? Sim, mas dentro de um contexto. É necessário, vocês vão ver, eu vou apresentar algumas formas de extensão aqui que nós trabalhamos na ProEx, que você pode contextualizar, trazer qual foi o planejamento, como você chegou ali naquele momento, qual foi o resultado. Sim, porque nós passamos muito tempo na extensão, fazendo extensão com seriedade, com o intuito de educacional, mas sem a formalização adequada e o registro. Então, você fez aquela ação? Fiz. E como é que foi? Foi ótimo.
Ótimo. Ah, sim. Quantas pessoas vocês conseguiram alcançar? Ah, um montão, muita gente. E qual foi o resultado? Ah, eles adoraram. Bom, isso não é considerado um registro válido como um produto, né? A ação foi feita, ela foi benéfica, trouxe, enfim, agregou a todos os atores ali, todos os participantes, não tenho dúvida disso. Mas para finalidades de produto de extensão, ela ficou devendo. Gente, parou de passar aqui. Eu vou ter que compartilhar novamente, pessoal. Parou aqui. Não sei por quê. Ela some de vez em quando. Desculpa, pessoal. Bom, vamos voltar aqui, então. Então, quais são os produtos, não é, que são efetivamente considerados produtos de extensão e com base em que a gente traz essa descrição para vocês? Com base no próprio FOR-PROEX, numa pesquisa que nós fizemos em 2021, quando nós fizemos na PROEX uma mostra de produtos de extensão. Então, nós construímos um edital, fizemos uma mostra, foram 108 trabalhos inscritos, foi um momento de troca riquíssimo. E nesse edital, então, nós incluímos essas categorias. São as publicações e textos, que incluem cartilhas, manuais, revistas, jornais e relatórios técnicos. Então, veja bem, eu não fiz cartilha, eu não fiz um manual, eu não entreguei nenhum material de apoio para os participantes. Mas, ao concluir a minha ação de extensão, eu posso escrever um relatório, eu posso descrever qual foi a demanda, as estratégias, como eu desenvolvi a ação e quais os resultados que eu obtive. Então, esse relatório, ele é um produto de extensão. Produtos audiovisuais, filmes, vídeos, documentários, podcasts, programas de rádio, a tecnologia e software, aplicativos para computadores, celulares, softwares, jogos didáticos, os produtos artísticos, partituras, arranjos, textos teatrais, gravuras, mostras, exposições, e materiais didáticos, apostilas, kits educativos, criados para oficinas, cursos e etc. Então, esses são os materiais que nós consideramos como produtos de extensão. Gente, mas não passa o slide? Eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Vai aqui. Manual. Bom, pessoal, os canais de difusão, então, são bem compatíveis com o material que é produzido, né? Então, os meios digitais, os cursos, eventos, as publicações e o repositório institucional. Na realidade,
o mesmo produto, ele acaba circulando por vários canais de difusão, não é? Então, eu posso ter ali um material digital que está sendo apresentado no curso ou no evento, eu tenho uma publicação que ela é impressa, mas ela também aparece numa webpage, enfim, e tudo isso ainda pode estar no repositório institucional. Olha, pessoal, vocês me desculpem mesmo, hein? Mas a situação aqui, não entendi, ele não passa. E aí vai ficar tão difícil. Lucila, Oi. quem sabe você apresenta na tela pequena, sem passar para grande, pelo menos a sua fala fica mais fluida, né? Ah, então vou tentar fazer isso, Leila. Ou também subir o arquivo para o Drive, porque eu acho que o Meet, ele tem essa incompatibilidade, às vezes, com o PowerPoint. Ah, é? Bom, vocês estão vendo aí? Então, né? Sim. Vamos tentar aqui assim, então. Algumas mídias, então, que a ProEx produz já há algum tempo e que a gente pode apresentar e exemplificar para vocês, estão aqui, né? As mídias digitais. Nós temos uma webpage no site da UF, e eu não sei se todos sabem, mas o site da UF foi remodelado, reestruturado recentemente, e está pequeno, modo apresentação. Eu vou tentar mais uma vez, gente, mas é que não está passando, não sei por quê. Eu testei e estava perfeitamente. Vamos tentar aqui. Então, pessoal, o site, ele tem as áreas específicas para estudantes, docentes e técnicos e aposentados. Muitas vezes o conteúdo é o mesmo, mas tudo bem, algumas vezes é mais específico para um ou outro segmento. As redes sociais, elas funcionam muito bem como divulgação de produtos não informativos, existem carrosséis, links, todo tipo de material pode ser acessado. E aí não passou. E aí não tem jeito, eu tenho que parar. Você está passando pela tela do Meet ou pela tela do PowerPoint? Eu estou passando na minha setinha aqui do meu computador, que é como eu sempre fiz, gente. É porque o Meet, eu acho que só tem essa sincronicidade com a apresentação do Google. Aí você teria que passar na tela do seu PowerPoint. Peraí. Agora passou. Ó, vamos lá, estou tentando aqui de uma outra maneira. Opa, foi? Foi. Então, pessoal, nós temos, dentro da ProEx, uma outra alternativa que vem trazendo como exemplo para vocês, que são os anais da Semana de Extensão, que é uma publicação digital, mas com o ISSN, enfim. E vamos fazer um evento na unidade, no curso. É possível que vocês já façam a inscrição dos participantes com alguma formatação para facilitar, então, a sua organização dos anais, né? Nós fizemos, a partir de 2020, um concurso de depoimento extensionista dos discentes extensionistas, uma escrita livre, diferenciada daquele formato científico, né? Justamente para o estudante externar mais a sua experiência extensionista mesmo. E foi tão bacana o resultado que nós fizemos uma publicação.
A de 2020 foi uma publicação física, mas também está em e-book, 22 e 23, nós fizemos somente o e-book. Tudo isso também está divulgado no site, na página da ProEx, né? Então, pode ser livremente acessada. E eu gosto muito aqui, eu vou pedir permissão para ler um trechinho da apresentação do primeiro e-book, porque realmente exprime perfeitamente o que eu considero a extensão, né? A extensão universitária é muito mais do que uma das bases que compõe a tríade ensino, pesquisa e extensão do ensino superior. Ela habita a alma dos extensionistas, envolve sentimentos de indignação e justiça, e é sempre carregada de esperança. O fazer extensionista é sempre ensinando. Pede licença para entrar e para transformar a realidade social. A extensão não busca apenas cumprir uma meta ou alcançar um objetivo. Ela compartilha conhecimentos e forma profissionais comprometidos com a sociedade. Bom, como eu falei para vocês, nós fizemos também uma mostra online de produtos de extensão, já no sentido de dar visibilidade mesmo aos trabalhos que são produzidos na nossa universidade, e já começar a despertar, nossa, eu tenho produto sim, eu posso fazer a apresentação desse produto. Então, durante 3 dias dessa mostra, nós tivemos a oportunidade de ter 108 produtos apresentados em salas diferentes, né? No turno da manhã e da tarde, nós colocávamos 5, 6 trabalhos, e se vocês acessarem essa página, que eu coloquei aí o link, vocês acessam todos os produtos que foram inscritos. E muito interessante, porque com isso, vejam bem, isso é um produto da ProEx? Sim, mas o objetivo desse produto é justamente dar visibilidade às ações extensionistas, né? É valorizar o trabalho e promover autoconhecimento dentro da universidade e prováveis articulações novas entre ações diferentes, interprofissionalidade, enfim, são vários os objetivos, né? Além de a mostra online, nós fizemos também mostra física. Esse é o Simplesmente Mulher, em 2023, mas no ano passado nós fizemos uma mostra de fotografias chamada Cotidianos da Extensão, que também nos rendeu um catálogo muito bonito. Então, além de um concurso de fotografias, nós fizemos uma mostra com as fotografias, as 20 finalistas selecionadas, e na sequência, né, o trabalho ficou tão bonito que nós fizemos um catálogo. Também uma ação no sentido de valorizar e externar ações de extensão, fazê-las conhecidas institucionalmente ou, muito além disso, gerar articulações, né? E o resultado foi muito positivo. E, além disso, nós fizemos uma votação popular. Então, nós utilizamos o Instagram da ProEx, que resultou numa movimentação incrível. Também tivemos um júri técnico de professores realmente vinculados à área, né, de artes e de extensão. Foi um resultado muito positivo, e esse catálogo também está lá na nossa página da extensão. Nós temos, desde 2021, a revista UF Sociedade. Essas são todas as nossas capas. Ela se encontra no portal
periódicos da UF? Não tem nada físico, é tudo por e-mail, só que eles têm que passar para eles, Eu para acho eles que passarem a não receber. vai dar Márcia, tempo. por favor. Nesse mês de abril, Sim, eu posso encaminhar para você. Bom, pessoal, vamos lá. E, então, está no portal, também pode ser acessado por meio de publicações da extensão na webpage da PROEX. Nós temos aqui também, produzido pelo UF Sustentável, que está dentro da PROEX, né, uma coleção de manuais, todos eles dentro do repositório institucional, né, do RIUF, e que também trazem um material riquíssimo e que pode ser acessado por escolas, não só o público, enfim, ser utilizado efetivamente para a prática de ensino, né, para difusão em empresas, ou seja, servir efetivamente à sociedade. É fundamental, então, que esse material esteja à disposição do público. Mais uma vez eu pergunto, nós vamos fazer um imenso esforço e guardar as 7 chaves, né? Não podemos. E aí eu trago aqui uma reflexão. O projeto que você coordena, ou que você participa, é conhecido fora da universidade? E dentro da universidade? Os gestores conhecem e reconhecem seu valor? Os seus pares, dentro da sua unidade, conhecem o seu trabalho? Ou ele está limitado apenas ao seu público-alvo, né? E eu conheço os trabalhos dos colegas? Poderia formar uma parceria? Então, todas essas interações que a PROEX vem ao longo dos anos, e eu não mostrei tudo, longe de mostrar tudo, eu apenas exemplifiquei tudo que a PROEX faz em relação à extensão, os editais, enfim, ele busca o conhecimento, a divulgação e a articulação e o autoconhecimento e a difusão para fora da universidade. Bom, deixo agora. Obrigada, me desculpa por esse contratempo. Efetivamente estava funcionando corretamente, eu testei, mas agora não quis efetivamente funcionar como eu tinha planejado. De qualquer forma, eu agradeço a atenção de todo mundo. Muito obrigada, professora, pela fala, pelos esclarecimentos. Se tiver como, eu vou pedir para colocar os links que você botou da amostra ali, que você colocou na apresentação, colocar aqui no chat, que o pessoal consegue clicar e acessar mais fácil. Além desses links, eu vou colocar também, depois das 3 falas, que a gente vai ter agora a última fala, depois dessas falas eu vou colocar o link de confirmação de presença, tá? A gente vai atualizando aqui o chat com essas informações para vocês. Então, agora, para fechar o nosso seminário, eu vou convidar a Josimara Dias Brumati, que junto com a Manuela, a Josimara é secretária documentalista da Superintendência de Documentação, doutorando em Ciência da Informação pelo IBICT, e junto com a Manuela Ferraz Moisés, elas vão trazer o tema, o fortalecimento dos produtos de extensão, o RIUF como plataforma de inovação da era da ciência aberta. Boa tarde, obrigada a todos pelo convite. Eu vou começar aqui compartilhando a tela para que a gente possa dar início. Vocês estão vendo a minha tela direitinho, né? Sim. Tá. Sim. Então, é um prazer falar com vocês sobre o RIUF. Agradecemos o convite da Pró-Reitoria de Extensão e nos colocamos sempre à disposição para o que vocês precisarem, né? Já é uma parceria antiga nossa. Hoje aqui, nesse seminário, estão representando o RIUF eu,
a Manuela, que também já foi apresentada. Opa, passou aqui. E o nosso coordenador, que é o Igor Garcês, que também está aqui online. Ele é coordenador da CGDI. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o movimento da ciência aberta, que vem sendo bastante difundida, principalmente após a pandemia da Covid-19, mostrar um pouco do que vem sendo desenvolvido pela UF em ciência aberta, inclusive com a parceria da ProEx, e, por fim, mostrar o repositório como uma ferramenta prática para estas ações. Bom, a ciência aberta é um construto inclusivo que combina vários movimentos e práticas e tem por objetivo disponibilizar abertamente o conhecimento científico multilingüe tornando acessível e reutilizável para todos, aumentando a colaboração científica e o compartilhamento de informação para o benefício da sociedade e da ciência, e abrir processos de criação, avaliação e comunicação do conhecimento científico através dos atores da sociedade, além da comunidade científica tradicional. Abrange todas as disciplinas e todos os aspectos de práticas acadêmicas, incluindo ciências básicas e aplicadas, ciências naturais, sociais e humanas, e se baseia nos seguintes pilares-chave: conhecimento científico aberto, infraestrutura científica aberta, comunicação científica, envolvimento aberto dos atores sociais e diálogo aberto com outros sistemas de conhecimento. Eu trouxe para vocês esse infográfico, que é a ciência aberta na UF, né? Ela já iniciou há algum tempo, principalmente com as difusões de ações em acesso aberto, e mais recentemente, após a assinatura de Barcelona em 2024, para quem não sabe, a Declaração de Barcelona é uma declaração internacional que visa a abertura de dados de pesquisa. A UF foi a primeira universidade federal brasileira a fazer essa assinatura, então somos pioneiros, e as ações se intensificaram e culminou na criação do Núcleo de Ciência Aberta em 2024, com representantes de docentes e técnicos de diversas áreas de atuação em ciência aberta. Inclusive, a ProEx está nessa parceria, representada pela professora Lucila, e, mais recentemente, no final de 2025, a professora Renata Barcelos, que desenvolve ciência cidadã no âmbito da UF. Bom, eu trouxe aqui também um pouquinho para a gente falar sobre ciência aberta, extensão e os ODS. A ciência aberta contribui para os ODS ao democratizar o acesso ao conhecimento científico e ampliar a colaboração entre universidade e sociedade. Ao produzir e compartilhar conhecimento de forma aberta, as universidades fortalecem seu impacto social e sua contribuição para o desenvolvimento sustentável. A UF, em 2025, ela foi destaque, né, do ranking Impact Rankings 2025, e até a professora Leila deu uma entrevista no site da UF, né, na Notícias UF, e nós ficamos em primeiro lugar no ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, segundo lugar no ODS 14, Vida na Água, e o terceiro lugar no ODS 17, Parcerias e Meios de Implementação, além de aparecer entre as principais colocadas no ranking geral. Esse resultado reflete ações institucionais que articulam ensino, pesquisa, extensão e políticas de sustentabilidade, além de iniciativas que promovem o impacto social e colaboração com a sociedade. A extensão universitária tem um papel importante na territorialização dos ODS, transformando diretrizes globais em ações concretas na comunidade onde a universidade atua. Está aqui do ladinho a fala da professora. O RIUF, em 2024, a pedido da ProEx, criou um metadado ODS para as suas publicações, que serve de indicador para que a universidade analise
o que está sendo publicado em cada área do conhecimento, né, em cada ODS. E essa prática foi tão bem aceita, analisamos que foi tão boa, que em 2025 esse metadado foi implementado para todo o acervo da UF. Então, hoje, se você for submeter uma tese, dissertação, um TCC, você vai ter que preencher lá qual ODS ele se encaixa. O repositório e a ciência aberta, né? Os repositórios são uma ferramenta importante para o movimento da ciência aberta, pois promove a colaboração científica, tornando mais acessível o compartilhamento de pesquisa de forma transparente e reprodutível. O repositório institucional vai além do armazenamento, acesso público à produção acadêmica, fortalecendo a interoperabilidade com outras plataformas e atuando como infraestrutura de governança da informação. Ela promove rastreabilidade, transparência, prestação de contas à sociedade, além de servir como evidências na avaliação do ensino superior. A gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouco. Permitindo verificar o acesso aberto aos TCCs, teses e dissertações, e demonstrando sua integração às políticas institucionais e ao PDI. Bom, então vamos falar um pouquinho do repositório da UF, né? O repositório, ele nasceu ainda em 2003 com a Biblioteca de Teses e Dissertações, que é a antiga BDTD. Depois, para que a gente ampliasse o tipo de material que a gente pudesse disponibilizar na universidade, nós migramos para o repositório institucional, porque aí sim nós poderíamos submeter uma gama maior de tipos de documento. Então, em 2009, a gente começou essa implementação e em 2013 ele efetivamente entrou no ar. Em 2017, foi implementada a primeira política de depósito, que foi a do TCC, que começou a ser obrigatório, porque aí o TCC só pode ser digital agora, né? Em 2024, foi instituída a política mandatória, onde o reitor da universidade, ele indica, né, o repositório como a principal ferramenta de comunicação da sociedade e institui o que a gente chama de política mandatória, né, para tese, dissertação e TCC, salvos algumas exceções nessa política 68986. E em 2024 foi atualizada a IN da SDC, que é uma IN que fala das responsabilidades dos atores do repositório. Eu vou trazer também um pouquinho aqui para vocês. Bom, esta é uma imagem para demonstrar a produção armazenada no RIUF tem um alcance mundial. Ela vem, né, através do repositório, vai para o ASBR, que é o maior repositório nacional, essa bolinha maior aí, e aí depois ela vai para uma biblioteca de teses e dissertações nos Estados Unidos, ela vai para um repositório que é o RECAP, que é um repositório português, tem lá referência, que é um repositório da América Latina, e por fim ela vai para o OpenAir, que é um repositório uma infraestrutura aberta, que são dos países europeus. Além disso, o repositório ele é indexado também no portal de periódico da CAPES e no EduCAPES. Então, uma pesquisa que é depositada aqui, né, no nosso repositório, ela tem esse alcance mundial e ela ainda pode ser pesquisável, né, porque tanto o portal de periódico quanto o ASBR, eles são plataformas, eles são metabuscadores. Então, pesquisando sobre qualquer assunto, vai ter uma recuperação da nossa informação. Além disso, através da parceria com o ASBR e o IBICT, nós, em 2024, colocamos em funcionamento no RIUF o DARC, está aqui do ladinho. Ele é um identificador persistente, como se fosse o DOI, mas ele não tem custo nenhum. Hoje a gente sabe que o DOI ele é uma ferramenta muito essencial, claro, tanto para visibilidade quanto para
para os links, né, não se modificarem. No entanto, ele tem um custo em dólar. Então, toda publicação que é depositada no RIUF, ela ganha esse identificador persistente, criado pelo IBICT, e não tem custo algum. Ele potencializa a visibilidade, a confiabilidade e a longevidade dos objetos digitais agregados, aliando-se à prática de ciência aberta e fortalecendo a infraestrutura nacional de comunicação científica. Bom, o repositório traz alguns benefícios à instituição. Temos a guarda qualificada da produção científica institucional, o aumento da visibilidade dos resultados de pesquisa, proporcionando acesso a um público mais amplo, que também já foi falado aqui, maximiza o potencial de colaboração internacional das atividades de pesquisa, aumenta o potencial de citação, pois expande o acesso a descobertas de pesquisas revisadas por pares. Bom, aqui a gente trouxe algumas políticas e instruções que temos, tá? Essa portaria é a do reitor, que eu falei ainda há pouco, que é a mandatória. A IN 8 também é de 2024, ela fala um pouquinho dos atores do repositório. Nós temos também, para o bom funcionamento do repositório, já que a maioria das publicações já nascem digitalmente, né, já são natos digitais, então a própria UF ela estabeleceu uma assinatura para documentos, uma portaria para assinatura de documentos eletrônicos, e a gente já colocou essa norma, essa portaria no nosso fluxo de trabalho, e temos também o termo de autorização para o autor disponibilizar, ceder, né, os direitos para a UF. Bom, temos aqui a estrutura do RIUF, só para exemplificar um pouquinho para vocês como que funciona, como que é organizado esse conhecimento. Então, imagina que a comunidade, o principal nome, né, que é a unidade acadêmica, é um fichário, as subcomunidades, que podem ser as faculdades, elas são como se fosse uma gaveta. E aí podem ter várias, porque numa unidade acadêmica você pode ter a faculdade com curso de direito, mas com a graduação, né? Mas você também pode ter a pós-graduação. Então, ali as gavetas podem ser várias. E dentro dessas gavetas estão as pastas que simbolizam as coleções, ou seja, o tipo de documento. Então, na faculdade de direito vai ter uma coleção de TCC, que é trabalho de conclusão de curso. E dentro da própria pasta vai estar o documento ali organizado. Aqui vamos demonstrar um pouquinho como que a gente chama o fluxo de trabalho, que a gente chama de workflow no repositório, né? Nós temos alguns atores, que são os depositantes ou submetedores, que é realizada pela coordenação do curso ou alguém por ela designado, vinculado à unidade acadêmica, que deve ter um pré-cadastro de usuário no RIUF. Nós temos o perfil do validador, que é o profissional bibliotecário ou arquivista, que vai fazer a curadoria daqueles dados e também vai indexar aqueles dados, ou seja, dar assunto àquele material, né? E isso é uma dupla verificação, porque o submetedor ele já colocou, e aí vem o validador e faz toda aquela revisão de informação, e isso mitiga os erros também, né? E temos o gestor da coleção, que é o coordenador do curso, ou o gestor da unidade, com permissão para inserir os usuários para fazerem depósitos, tá? E aqui temos também o comitê gestor, que é um grupo de servidores nomeado por DTS, onde nós decidimos algumas práticas que fogem um pouco da normalidade, né, do que a gente já está acostumado a lidar ali. Então, a gente se reúne e faz as deliberações. Bom, RIUF no ensino, na pesquisa e na extensão. O RIUF atua como uma infraestrutura estratégica de governança da informação, que apoia os processos de avaliação do ensino superior. Então, eu trouxe essa figura aqui para vocês verem que, no âmbito do MEC, ela atribui
para avaliação da graduação, ao garantir o acesso público e organizado, por exemplo, aos TCCs e às evidências acadêmicas. Já no âmbito da CAPES, ela apoia a avaliação da pós-graduação, ao registrar a produção científica e tecnológica dos programas. O importante ponto aqui que a gente destaca é a extensão, que aparece nas duas instâncias, no MEC, por meio da curricularização prevista na PNE, e na CAPES, por meio da avaliação do impacto social. Assim, o repositório funciona como uma base institucional de evidência para o ensino, pesquisa e extensão. Bom, então, o que pode ser submetido no RIUF e quem pode submeter no RIUF? Aqui, esse slide mostra alguns trabalhos que já temos, alguns tipos de trabalhos que já temos. Eu coloquei em vermelhinho o que a PROEX já tem no nosso RIUF, como tipos de trabalho, né, inseridos, e quem pode publicar trabalhos elaborados pela instituição por meio de seus professores, alunos, pesquisadores e servidores técnicos administrativos. Opa, passou aqui. No momento da vigência, né, no caso para aluno, no momento da vigência do autor com a instituição, e também sobre a instituição, algum livro, algum artigo sobre a UF. Bom, a extensão no repositório. Aqui eu trouxe um printzinho, né, que o próprio site da extensão, ele já direciona vocês para a coleção da extensão no repositório, e trouxe também uma fala da PROEX, do que considera, né, coordenadores de ação extensionistas integrados à PROEX por meio do CIAEX, que já estejam em andamento ou tenham sido incluídas nos últimos 5 anos, podem disponibilizar no RIUF os produtos resultantes de suas iniciativas. Consideram-se produtos de extensão os materiais físicos e digitais elaborados no âmbito das ações extensionistas e destinado ao público externo da universidade. Esses materiais têm a finalidade de difusão do conhecimento, apresentando um caráter educativo, cultural ou científico. Entre os exemplos, está aqui já no slide, né, vídeo, cartilhas, e-books, já temos até mais, né, do que isto no repositório, que podem compor unidades temáticas voltadas à comunidade e ao compartilhamento de conhecimento à sociedade. Aqui é o repositório, aqui é a coleção, né, a comunidade, perdão, com suas coleções da PROEX no repositório. Ela já vem sendo alimentada há alguns anos, a Pró-Reitoria é bastante engajada, né, e a equipe do RIUF vem se empenhando para atender as necessidades específicas da PROEX, como eu falei anteriormente, a criação do metadado, né, do ODS, e também formulários específicos para relatórios. Então, a nossa parceria já é de longa data, né? Para submissão de trabalhos, o primeiro contato é com a Pró-Reitoria. Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail que eu botei aqui, do ladinho, que eu peguei lá no site da PROEX. Me corrijam se estiver errado, tá, pessoal da PROEX? Bom, e para finalizar, gostaria de deixar essa última mensagem para vocês. A ciência aberta, como defendida pela Unesco, propõe ampliar o acesso, o envolvimento da sociedade na produção do conhecimento científico. Esse contexto, a extensão universitária, ocupa um papel central, pois é o espaço institucional onde ocorre a interação entre a universidade e a sociedade. Entretanto, para que os produtos gerados nesses projetos tenham um alcance ampliado, é fundamental que sejam preservados, organizados e disponibilizados publicamente. O repositório institucional da UF, então, cumpre exatamente essa função, transformar os resultados da extensão em conhecimento acessível, reutilizável e com maior impacto social. O repositório institucional transforma a extensão em um instrumento de ciência aberta, ampliando o acesso público ao conhecimento produzido com recursos públicos. Isso também é muito importante.
Aqui deixamos para vocês os nossos canais de atendimento. Para atendimentos já previamente definidos, são o canal do CitySmart, a gente botou aqui. Nós temos a nossa página de divulgação no Instagram, colocamos aqui o @ e pedimos que vocês possam ir lá e curtir a nossa página, para ficar por dentro das últimas novidades. Nós colocamos as novidades que saem no RIUF, né? Aqui estão as referências bibliográficas que utilizamos para essa apresentação. E, por fim, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. E aqui, à minha esquerda, está o link, está um QR Code, né, para essa apresentação que já está disponível no RIUF. E à minha direita está o QR Code para um guia rápido para como vocês fiquem sabendo como fazer, né, ali o cadastro, enfim, para submeter na coleção da ProEx, como se fosse um compilado de informações assim mais rápidas, tá? Então é isso, fico à disposição para vocês. Acho que eu falei muito rápido, mas qualquer dúvida é só me perguntar, gente. Então, muito obrigada, Josimara. E com a fala dela, a Josimara e a Manuela, que estava dando apoio ali no chat, colocando vários links ali para a gente. Então, com a apresentação delas, a gente encerra o tempo das falas, das apresentações dos palestrantes. Então, agora a gente vai abrir o tempo para as perguntas, que, como eu comentei no início, cada pergunta a gente vai pedir para ser formulada dentro de 3 minutos. Quando esse tempo se encerrar, a Regiane da equipe vai aparecer aqui para avisar para quem estiver fazendo a pergunta concluir o raciocínio, tá bom? Então, as mãozinhas, a gente vai levantando as mãozinhas para ficar na ordem das perguntas e ficar à disposição aí dos palestrantes. Então, deixa eu ver aqui a fila. A Monique dos Santos Barreto já levantou a mão aqui para fazer a primeira pergunta. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu queria primeiramente agradecer esse espaço, né? Eu acho que eu fui uma das pessoas que enviou essa dúvida, o que a gente faz com os produtos que a gente está gerando nos projetos de extensão, né? Acho que essa questão da extensão está bem aquecida e os professores são criativos e a gente está gerando produtos. Então, queria agradecer esse espaço. Primeiro, eu queria colocar uma dúvida, né? Essa dúvida com relação ao RIUF. Eu tenho um projeto de extensão, eu sou professora lá de Ciências Contábeis de Macaé. Meu projeto de extensão, a gente acabou produzindo um material no formato de e-book, para deixar disponível, né, para ser um material aberto mesmo, de preparatório para o IFE, né, para as pessoas que não têm muito acesso a cursinho, a gente já quis fazer esse material no e-book. Aí a minha dúvida eu queria publicar, queria deixar disponível, mas eu achava que o RIUF era um espaço só para compartilhar, para guardar esses documentos, que ele precisaria ser publicado antes, numa editora ou em algum outro lugar, né? Eu não tinha essa consciência se a gente poderia publicar no IDUF e já gerar daí um material com ISBN, enfim, que fosse contar, né, no nosso currículo, enfim, então essa é a minha primeira dúvida. A segunda coisa é uma sugestão, né, porque tem muito material, tem muito produto sendo gerado na extensão, e a sugestão talvez seja até de uma assessoria jurídica mesmo, porque pode ser o caso de algumas patentes, coisas do tipo, ou se a gente pode publicar ou não determinadas coisas, porque o projeto de extensão também visava criar jogos de matemática, né? E aí, o que a gente pode publicar, como que a gente faz, precisa de patentear, não sei, alguma coisa nesse sentido. Então, um apoio jurídico talvez pode ser necessário em algum momento, tá? Mas obrigada aí por esse espaço que vocês estão disponibilizando aí para a gente. Posso falar pelo RIUF ou a reitoria quer falar primeiro? Eu ia sugerir exatamente isso, que a resposta fosse feita, né? É importante essa sugestão que a a gente já tem bastante
livros, e-books sendo submetidos pelo RIUF. Então, não é só produtos que foram passados pelos pares, né, como eventos, artigos, não. Livros também, tá? Com SBN, tudo direitinho, e-books pode ser, no caso, aquele SSN eletrônico, ISBN eletrônico, perdão, inclusive a ProEx tem uma coleção específica para livro ou capítulo de livro, sem problema nenhum. Bom, a próxima pessoa da fila é a professora Begona. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu também agradeço muito esse espaço, né? Que já tem uns tempos, não sei se eu conversei com a Manuela, não sei quem respondeu tantos e-mails que a gente trocou com o RIUF. Eu coordeno o projeto RedMat, é um projeto de recursos educacionais digitais para o ensino da matemática, e nós produzimos, né, como o nome do projeto tem, muitos recursos digitais. Então, muitos deles eu não consigo publicar no RIUF, por exemplo. Eu já conversei com o pessoal do RIUF e para vocês e-book é PDF, pelo que eu entendi, né? Mas os e-books que nós criamos são e-books dinâmicos, interativos, né? E aí acaba gerando um site, tipo um HTML da vida, acaba gerando uma plataforma, né? Aí nem todos os e-books são PDF, né? Tem muito tipo de e-book. E aí eu gostaria também que se trabalhasse um pouquinho mais nessa direção. Por exemplo, a colega que acabou de falar, ela falou de jogos. Nós estamos fazendo muito jogo, então aí como é que se publica? Os jogos, eu posso publicar o link e já está, mas assim, o jogo eu tenho que alocar em algum lugar. E aí a UF não está dando esse serviço. Aí a única coisa que a gente pode fazer com o WordPress, mas não temos servidor próprio, digamos, eu não posso divulgar no em nenhum lugar da UF, que eu saiba, que eu já bati em muitas portas, e eu não consigo alocar aí. E aí eu gostaria que sim, que se vocês estão olhando para essa parte, que é uma parte, assim, digamos, mais moderna, entendeu? Nem todo recurso digital é vídeo ou PDF, né? Há muitas outras coisas, tem jogos, tem programas, tem tudo isso que precisa hoje em dia, de internet, né? E aí eu gostaria de saber como é que está indo essa situação. Muito obrigada, tá? E parabéns, porque vocês estão avançando muito, tá? Eu vou dar os super parabéns. Obrigada. Obrigada, professora. A gente tem se falado ao longo de bastante meses, né? Porque a professora Begônia foi uma das primeiras a solicitar um tipo de material que é o recurso educacional aberto, o RE. Então, a gente, através da demanda dela, criamos uma comunidade de RE que também vai servir para a ProEx, mas acabou que quando a gente foi ver mesmo o produto dela, era um produto interativo. Então, a gente, infelizmente, não tem esse recurso no RIUF, né? As páginas ficariam estáticas. Eu não sei, porque aí a gente teria que averiguar. Nós estamos com um projeto de mudança de versão agora, a gente vai atualizar para uma versão bem nova, e a gente pode tentar ver com a equipe, né, de TI que vai fazer essa atualização, se vão também trazer recursos mais modernos para de tipos de material para o RIUF. A gente pode colocar essa demanda e depois tirar a dúvida e falar contigo, né? Sobre jogos, eu acho que se for um jogo que seja um executável, por exemplo, eu acho que a gente pode fazer o upload do executável e a pessoa vai baixar em casa, vai instalar na sua máquina e vai jogar o jogo, mas assim, um jogo que também seja online, ali, interativo, cairia na mesma coisa, não daria para fazer.
tá bom? Muito obrigada, querida. Fico feliz, né, que meu Nada. projeto deu aqui um impacto aí, Sim, deu uma cutucada aí. Muito obrigada e parabéns de novo pelos avanços, tá? obrigada. Bom, a próxima pergunta, então, é da Sheila Maria. Boa tarde. Eu gostaria também de agradecer pelas apresentações e pelo conhecimento compartilhado. E eu tenho duas dúvidas, fiquei com duas dúvidas. Uma é quando você falou em projetos de extensão, eu anotei algumas coisas, se em produtos artísticos também poderia entrar, por exemplo, um romance, um livro de contos. Outra dúvida é sobre se os memoriais para docentes titulares, para a promoção a docentes titulares, também podem ser encaminhados para o RIUF, que eu acho que esses memoriais, né, eles guardam um pouco da própria história da UF, né, e da comunicação da UF com a sociedade. Aí seriam essas dúvidas, tá? Obrigada aí pelas apresentações e pelas respostas. Desculpa, qual foi a primeira pergunta, Sheila? Estou abrindo a câmera, mas tá. Se, por exemplo, um livro de contos, romance, poderia também estar inserido nesses produtos artísticos. Sim, Sim. Qualquer tipo de produto cultural, né? Peças teatrais, romances, eles entram como um produto cultural e pode ser alocado no... Agora, o memorial, você sabe que eu tenho uma dúvida, né? Porque é uma trajetória do professor, eu nunca pensei nisso. Professora Leila, tem alguma experiência nisso, nesse assunto? O RIUF, alguém pode esclarecer? Eu acho que não na linha da extensão, né? Mas eu acho que todo produto que a gente faz dentro da universidade é cabível no RIUF, inclusive o nosso memorial. Em vez de ficar ocupando fisicamente as bibliotecas com aquele calhamaço de papel, né? Muitas vezes, eu penso que o RIUF possa ser, sim, um repositório porque eu acho esse ponto muito importante, porque o memorial ele conta a história da universidade, né? A gente fala a nossa história, mas a gente fala, eu sempre gosto muito de banca de titular, porque a gente entrelaça histórias dentro da universidade e a gente mostra associações, né? A gente mostra compromissos mútuos. Eu acho muito interessante. Eu acho que cabe perfeitamente, mas é claro que a SDC que tem que opinar, né? Obrigada. Deixa só o Igor falar, que ele vai falar do memorial, porque já é uma demanda que chegou na gente também, e a gente está estudando, então, como ele é arquivista, ele vai saber explicar melhor para vocês, tá? Pessoal, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer à ProEx pela iniciativa do seminário e parabenizar também as meninas Josimara e Manuela pela apresentação. Com relação ao memorial, a gente já recebeu demanda aqui no e-mail do repositório e a gente está em análise junto à coordenação de arquivos, porque há um entendimento técnico, muito embora, como bem pontuado pela professora Leila, o memorial ele conta, de certa forma, a história, né, da universidade, né, por meio desses documentos. Existe uma vertente da gestão de documentos que se utiliza do memorial como um documento de prova. Então, a gente está articulando junto com a coordenação de arquivos
que também tem o seu repositório de difusão de dados e informações, né, e de documentos que são depositados no arquivo central, para a gente estudar a melhor maneira de difundir esse tipo de material sem estar, por exemplo, ocupando espaços na biblioteca. Isso, exatamente, professora. Tem a questão dos dados pessoais, a gente vai ter que trabalhar junto à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é todo um estudo envolvendo tanto a área do repositório institucional quanto a área de gestão documental lá na coordenação de arquivos, que a gente tem que verificar a melhor forma de disseminar esse tipo de informação. Obrigada. Próxima pergunta, então, da Andréia Gomes. Boa tarde, tudo bem? Eu sou professora da Faculdade de Medicina e tenho uma dúvida. A população em geral já tem acessado esses materiais? Se tem acessado, tem alguma métrica sobre esses acessos? E também uma observação em relação à questão da disponibilização de jogos. Seria possível criar um PDF que tenha uma breve introdução ao jogo e nesse PDF conter o caminho para o mesmo? É isso. Boa tarde, professora. O repositório, ele conta com metria, tá, de acesso, então cada item você vai lá em estatística e você consegue ver por mês as visualizações, tudo direitinho de cada trabalho submetido, tá? E sim, em um único depósito você pode colocar vários arquivos juntos. Então, você pode botar um vídeo, botar um PDF explicando, né, alguma coisa do vídeo, você pode colocar um jogo, pode colocar um PDF, pode colocar uma foto, você pode fazer esse link com mais documentos em um só link, tá? A gente recebeu uma pergunta aqui no chat da Daniela Leles. Eu não sei se ela vai querer falar a pergunta ou se quer que eu leia. Se você puder me informar aqui, por favor, eu posso ler a sua pergunta. Não, eu estou aqui sim, é que eu estou aqui no biomédico, às vezes a rede aqui é meio instável. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu já depositei muita coisa no... Licença, a Andréia está... tá lá na frente, né? Perdão, tá. Não, mas ela acabou de perguntar, André. Eu tinha entendido que ela tinha finalizado a pergunta dela. Eu terminei. Ok. Beleza. Pode seguir, Daniela. Tá, desculpa, tá? Por atropelar aí. Assim, até ano passado eu tinha depositado já muita coisa no RIUF. Livro infantil, cartilha educativa, vídeo com animação, um monte de coisa. Aí, a partir desse ano, eu tentei fazer um depósito e eu entendi que o sistema mudou um pouco agora, que foi para o CitySmart, e eu recebi um link que eu devia prestar mais informações sobre o que eu queria depositar num determinado formulário. E aí eu fui encaminhada lá para esse formulário, preenchi, mas lá de início eu fiquei com algumas dúvidas, porque já tinha uma questão sobre o depositante, que tinha que ser alguém da unidade e tal. E eu não me senti assim, se eu era aquela pessoa que devia estar, de fato, depositando aquilo. Cheguei até a preencher, mas depois veio uma mensagem que tinha um erro, não sei se foi um erro do sistema ou algo do tipo, e depois eu não recebi mais notícias sobre esse depósito. Enfim, aí, assim, eu queria saber se esse link que vocês divulgaram aqui agora, porque eu entendi que eu vou ter que ler mais e rever, né, os meus conceitos aí de como depositar agora. Mas eu não sei se tem como vocês me darem uma explicação mais rápida, assim, que talvez outras pessoas estejam nessa situação também. Oi, professora, sim, a gente já tem uma parceria, né, de longa data também, né, do repositório. O que acontece? A nossa parceria é bem anterior à entrada do CitySmart. E, diferentemente do que ocorre numa coordenação de graduação, de pós-graduação, que são TCCs, tais e dissertações, que a gente tem todo um passo a passo a seguir
até mesmo por conta de ser a última versão do item, ou se está com ali o termo de autorização, várias coisas inerentes ali à defesa do aluno daquele item, acaba que ocorre de forma diferente quando é de um professor, um servidor, acaba que esse fluxo de trabalho que a gente chama é um pouco diferente. Então, aquele quadrinho ali que aparece para o CitySmart, ele é mais voltado para esse tipo de atendimento, né? Que é por isso que tem unidade acadêmica, quem foi o aluno e tal e tal. O que a gente pode tentar ver contigo, e aí você manda o e-mail, é se a gente pode manter essa particularidade do atendimento aos seus trabalhos, né, que a gente fazia, ou se a gente modifica ali naquele campo algo que também vai atender vocês. Aí, se você puder mandar um e-mail para a gente com essa dúvida, a gente continua a nossa conversa lá. Tá, porque inclusive eu vejo que muita coisa do que eu produzo é uma parceria justamente com a ProEx também, vinda do projeto de extensão. Então, né? Porque às você vezes pode, de repente, colocar na coleção deles. Eu acho também que talvez seja um caminho mais aí viável. Fica tudo unido numa coleção, e quando tiver uma avaliação, quando tiver alguma prestação de conta, a ProEx vai lá na coleção dela e vai estar tudo lá, não desmembrado. Tá bom, então depois eu vou, para não tomar mais tempo aqui também de quem quer fazer pergunta, depois eu escrevo as dúvidas todas, então, no e-mail. Obrigada, fica à vontade, tá? Desculpa a confusão Abraço. na pergunta. A próxima pergunta agora, então, da Patrícia Figueiredo. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque no ano passado, a Faculdade de Odontologia, a gente abriu justamente uma coleção específica para poder publicar os produtos das ações de extensões desenvolvidas dentro da unidade. E agora eu tenho esse projeto, vindo agora da ProEx, né? Com essa orientação nova, né? Então, minha pergunta é, a gente pode espelhar o produto nas duas coleções, e como é que eu faço isso? Patrícia, boa tarde. Sim, é perfeitamente possível espelhar essa coleção, esses documentos nas duas coleções, tá? Tanto da odontologia quanto lá na ProEx. Aí você tem que mandar e-mail para a gente que a gente possa fazer essa migração, que aí não vai estar nada ali no atendimento do CitySmart, porque ali são coisas mais pontuais, né? No fazer mais do dia a dia. Isso de migração, correção de itens, aí já é uma outra coisa, que a gente vai ter que migrar manualmente, aí vai ter que ser a nossa equipe. Aí você manda e-mail para a gente, por favor. Obrigada. Nada. Próxima pergunta, então, é a Érica. Eu não. A minha mãozinha foi levantada errada, gente, mas foi muito bom o encontro, desculpe. Bom, então, já que não é a Érica, a gente tinha algumas perguntas que foram colocadas aqui no chat. Eu vou dar uma voltada aqui para recuperar o que o pessoal estava perguntando. Só um momentinho. A Ana Paula Martinazzo perguntou quem custeia o ISBN. Eu vou compartilhar aqui no chat o link com mais informações sobre o ISBN, acho melhor. Já coloco aqui, compartilho com você, tá bom? E a gente está com duas perguntas também referentes a conteúdo produzido de rede social, vídeos informativos elaborados por projeto de extensão publicado no YouTube, TikTok e Reels do Instagram, se também se encaixam, e no Instagram e Facebook na forma de textos ou vídeos, se seriam também classificados como publicação e passíveis de serem depositados no RIUF. Olha, vídeo, eu acredito que sim. Porque todo o material produzido, tá? Agora, post,
Eu não tenho certeza. Acho que a gente não tem isso ainda, né, Manu? No repositório, post não, de rede social. Mas vídeo foi o que a professora Lucila falou. Às vezes um tipo de mídia vai estar disponível em vários lugares, né? Então você pode divulgar na página do Instagram do projeto de extensão, e você pode colocar ele como um vídeo também que foi produto de uma ação de extensão no repositório. E para complementar, eu compartilhei uma resposta aqui no chat também, de que quem tem material em vídeo, pelas particularidades do formato de vídeo, a gente elaborou um formulário com realmente as características que o pessoal do RIUF pede para fazer o depósito desse tipo de arquivo, né? Porque ele é diferente de um PDF, de um Word, ele tem algumas outras características técnicas. Então, a gente pede, para poder fazer essa submissão, a gente pede que seja preenchido esse formulário. Então, quem tem quem tem material de vídeo, ou que já tem com a gente já enviou esse formulário para ser preenchido, e quem quiser depositar ainda o material em vídeo, a gente vai enviar também esse formulário, que são os mesmos critérios que o RIUF pede para fazer o depósito. Tem uma pergunta aqui da Natália, que ela fala assim, documentos técnicos. Vocês conseguem ver aí? Helena, tá vendo? Sim, Quer sim, que eu tô vendo leia? agora. Sim, por favor. Documentos técnicos como manuais e relatórios, por exemplo, de uma unidade podem ser incluídos no RIUF? É necessário que o documento seja revisado pela biblioteca antes ou podemos incluí-lo diretamente? Então, o fluxo que a gente colocou lá, né, nos slides. Primeiro, você vai entrar em contato, se for de ação de extensão, você vai entrar em contato com a reitoria e eles vão fazer o depósito, que eles têm uma equipe, e aí, no segundo momento, os bibliotecários ou arquivistas que vão validar o trabalho. E aí, na etapa de validação, como eu falei, a curadoria dos dados e indexação, e só depois que ele vai estar disponível no RIUF. Mas sim, nós temos coleção, tanto para manuais como para relatórios da ação de extensão. Uma outra pergunta agora. Nosso projeto tem um site também, elaboramos matérias e publicamos as mesmas nesse site. Nesse caso, tem como depositar no RIUF? A CBL cobra, por isso perguntei se tem algum recurso para pagamento de ISBN. Será referente à pergunta que ela tinha feito antes. Olha, matéria no site a gente nunca pegou, não. A gente tem, assim, porque existem dois tipos de revistas, né? Os periódicos científicos e as revistas de divulgação científica. Então, às vezes, a revista de divulgação científica sai aquelas matérias, e aí sim ela pode entrar no repositório. Mas notícias, assim, sites, não, nunca pegamos. Então, aqui a Patrícia Figueiredo levantou a mão novamente. Não sei se tem alguma outra dúvida ou se ficou com a mãozinha de antes. Desculpa, não tem dúvida não, obrigada. Eu vou tentar tirar. A Sheila Maria também está com a mãozinha levantada. Eu tenho outra dúvida que eu me esqueci de perguntar. Eu queria saber, eu fiquei interessada, achei bem interessante a informação, mas eu fiquei com uma dúvida. O DOI dos artigos de revistas inscritas como projetos de extensão, eles podem ser substituídos pelo DARC ou não? Eu fiquei com essa dúvida, eu não sei se eu estou fazendo... Os trabalhos que já possuem DOI, ele vai ter o DOI e o DARC. Serão dois identificadores persistentes. Mas trabalhos que a pessoa, né, a coordenação não pode pagar, a pró-reitoria não pode pagar, não vai ter o DOI, mas vai ter o DARC. Muito obrigada. Vai ter um identificador persistente, tá bom? De nada. Obrigada. No momento, a gente está sem nenhuma mão levantada, sem nenhuma dúvida no momento.
A gente está lembrando aí no chat o nosso e-mail de dúvidas sobre os produtos de extensão e para submissão também, que é o diep.siac.proex.id.uf.br, tá? A gente presta toda essa orientação por lá com relação aos produtos da extensão. Isso, a gravação vai ser disponibilizada também. Eu não sei se ela vai estar disponível ainda hoje, né? Mas assim que estiver disponível, a gente envia. E a professora Leila levantou a mão também. Eu tenho uma pergunta também. Se os presentes, né, aqui nessa reunião, né, nesse evento, se eles concordam com essa definição dos produtos de extensão e especialmente com esse elenco dos produtos de extensão. Porque como a motivação, né, desse evento foi uma dúvida que surgiu, e nós respondemos que o produto sugerido não era encarado pela extensão e nem pelo RIUF como um produto, eu acho que essa reunião tem essa função também, nesse encontro tem essa função, de eu perceber, a partir de vocês, que eu considero que sejam extensionistas, se concordam com essa definição de produto e com esse elenco de produtos. Se vocês puderem se manifestar, quem achar que não, né? Quem é a favor vai se manifestar, não precisa se manifestar. Mas quem tem alguma discordância, eu acho que é interessante, esse é um momento, né, de discussão para isso também. Pode conduzir aí, Helena, por favor. Não sei se levantaram a mão para isso ou não. Mas, de qualquer forma... A próxima mão que estava é do RIUF. A minha fala não tem a ver com a pergunta da professora Leila, então, se quiserem me deixar para o final, não tem problema não, se as outras perguntas forem. Então, em seguida do RIUF, é a professora Begônia, de novo. E aí, só um minutinho, Helena. Então, assim, eu fico feliz que todos aqui tenham esse consenso, né, do que é um produto de extensão e do que pode ser colocado, portanto, no RIUF. Muito obrigada, pessoal. Então, considerando, a próxima professora Begônia. Boa tarde. Não, mas isso era uma dúvida sobre os produtos também, né? Porque eu escutei uma colega também antes falando sobre as redes sociais, né? E aí eu não ficou muito claro para mim. Por exemplo, a gente elabora material, que é material didático, né, para aulas, só que a gente coloca no Instagram. Como é que seria publicado isso? Aí eu pensei assim, conversando com vocês aqui, e aí com a Proex, olha, estou bem feliz com esse seminário. Aí eu vou falar de novo, tá? Muito feliz. Aí será que assim, posso colocar esse carrossel, né, que é uma coisa assim, didática, e salvar em PDF, e aí colocar no RIUF? Eu não sei, surgiu essa dúvida assim, porque coloca o link do Instagram. Eu não sei como é que seria, porque eu acredito que produto né? Assim, e eu estou colocando no meu rádio como produto porque é conteúdo mesmo, né? Não é uma divulgação de um evento que a gente faz, ou não sei o quê, é conteúdo mesmo que demora para fazer isso, né? E aí eu entendo que isso seria um produto, mas assim, eu gostaria de ter uma confirmação e também uma sugestão de como é que eu poderia publicar. Eu estou jogando no Instagram, né? Mas agora, conversando com vocês, de repente, jogar um PDF e jogar no RIUF também, não sei, o que vocês pensam que a Proex e o RIUF, agora que estamos dois juntos, tem que aproveitar, né? Pessoal, a gente não necessariamente precisa responder aqui de forma conclusiva, né? Mas muito importante anotar essa questão que a professora traz para partir para um debate sobre isso, né? Penso assim, professora, se ficar satisfatório. Professora, eu tinha falado anteriormente a questão da rede social, né? Se é um vídeo de divulgação, algo assim que vocês só utilizaram a rede social como uma ferramenta de divulgação, sim, caberia colocar o RIUF, igual a gente tem vídeos que estão no YouTube e as pessoas colocam no RIUF.
porque é uma plataforma indexada, tudo aquilo que eu falei antes, né? Vai estar disponível para todo o mundo e tal. Agora, post, né, uma arte feita, aí a gente não tem ainda esse tipo de documento no RIUF. O que eu posso indicar para vocês, né, se for interessante, é a partir daquele conteúdo que vocês fizeram para o Instagram, que é visual, vocês montassem um folder, montassem uma cartilha, alguma coisa assim, mas que tivesse toda uma descrição inicial de título, autores, gera um PDF e aí colocam no repositório. Ótimo, ótimo. Gostei muito desse. Obrigadão. Nada. Em seguida, da professora Begônia, temos novamente a professora Sheila. Obrigada. É que eu acho que essa questão da extensão, eu fiquei pensando, eu acho que ela pode, o que foi apresentado, tudo bem, né, como relação de produtos de extensão, mas eu acho que a gente pode, né, porque pode aumentar essa lista, né? É isso que eu fiquei pensando, porque eu fiquei... Josiara, não é isso? Josimara, né? O que acontece? Por exemplo, uma roda de conversa numa escola. Eu estou coordenando um projeto que ele vai para a escola também, tá? Como é que a gente poderia transformar isso, por exemplo, só se fosse, eu estou falando e estou pensando, né? A partir de um relato sobre o que aconteceu, né? Isso, Porque relato de experiência. Um relato de experiência. Ah, tá. Porque roda de leitura, né? Roda de conversa. Isso tudo é um relato, entraria como relato de experiência. Tá bom, obrigada. Pessoal, acabou a luz aqui. E aí eu entrei pelo celular rapidinho, só para me despedir de vocês. E eu tinha levantado a mão anteriormente, eu gostaria só de fazer uma sugestão, né, para a professora Leila, para a ProEx, de repente colocar o vídeo deste seminário como uma ação de extensão no repositório institucional, na coleção de vídeos da ProEx. É a professora Leila que está com a mão levantada. Eu vou só fazer aqui um comentário para reflexão de vocês, no sentido de que eu acho que a gente não deve encarar o repositório como uma prestação de contas. A prestação de contas das ações de extensão, ela é feita através do relatório. O repositório, no meu entender, ele é um produto que, inclusive, deva gerar interesse de compartilhamento com a sociedade. Então, assim, a sociedade não tem interesse no nosso relatório. Quem tem interesse no nosso relatório, repetindo, é a própria ProEx, que arquiva esses relatórios, que tem a finalidade de prestação de contas, inclusive para os tribunais de conta, para a auditoria interna e externa. São movimentos diferentes, são objetivos diferentes. Eu teria como foco sempre o repositório, é o produto da extensão de interesse da sociedade, não uma prestação de contas. Eu não estou colocando isso como uma definição certa, não, tá? Estou colocando aqui para reflexão e principalmente para a opinião da equipe da SDC. Sim, só acrescentando ao que a professora Leila disse, e também a produção intelectual, né, do institucional, também tem esse cunho. Bom,
Estamos sem nenhuma mão levantada, mas aqui no chat colocaram mais 2 perguntas. Se as matérias que nós publicamos no nosso site poderiam salvar em PDF e enviar para o RIUF, se isso teria algum risco de parecer plágio. E a outra dizendo, alguns projetos têm volumes grandes de produtos em rede social. Não sei se seria viável o carregamento em PDFs individuais para cada postagem. Talvez coleções temáticas ou periódicas, semestrais ou anuais, de cada projeto num PDF único. São 2 perguntas de pessoas diferentes, né? Acho que isso requer uma análise melhor, né, Josimara? É importante eu entrar ia em contato com a gente para primeira. fazer análise desse material, né? Você pode repetir a primeira pergunta, por favor? Foi da professora Emily. Falou, as matérias que nós publicamos no nosso site poderia salvar em PDF e enviar para o RIUF? Qual o risco de parecer plágio? Então, a gente não tem esse tipo de publicação no RIUF, não, de matéria em site. Não tivemos nenhuma demanda ainda, acredito que não. A gente pode conversar, né? Como eu falei, nós temos que ter gestor que analisa esse tipo de informação assim, que difere um pouco, né, da nossa lida diária, mas aí se ela tiver interesse, manda e-mail para a nossa equipe. Mas até então não temos esse entendimento. E a segunda questão também pode ser, aí já é uma informação assim tem que ser bem estruturada, né? Temos que, inclusive, consultar a própria PROEX para ver se ela entende como produto de extensão. E aproveitando, a própria professora Emily agora está com a mão levantada aqui para fazer pergunta. Oi, boa tarde. Não, só para explicar melhor a pergunta, quando a professora Begona perguntou, né, ela falou que tinha algumas publicações, né, e aí ela recebeu a resposta de que ela poderia talvez fazer um folder, né, pegar essa publicação e transformar num folder. E aí na hora eu pensei, quem sabe o que a gente publica no site a gente poderia então, como foi falado, né, transformar num PDF, enfim. Aí eu fiquei pensando, gente, mas aí eu ia ter o mesmo texto no RIUF e o mesmo texto no meu site e aparecer um autoplágio, né? Então é só para ter isso em mente aí e para esclarecer, porque eu ficaria com um pouco de receio, né, de mandar para o RIUF, caso fosse possível, que ia aparecer que eu copiei de algum lugar, né? Não sei se deu para entender. Sim, deu sim. De repente, se nesse site tivesse uma revista de divulgação científica, né, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, e aí tivesse um número ou mensal ou bimensal, aí sim caberia a inserção no RIUF. Professora Begônia. Desculpa de novo. Porque, pelo que eu entendi, eu gostei desse ponto que levantou a colega agora. Aí eu pensei assim, eu poderia fazer aquele folder e colocar o link do Instagram, né? Por exemplo, se for o caso. Não é? Porque aí nessas publicações posso colocar links também, não é? Pelo que entendi. Então, você pode fazer o contrário, né? Em vez de publicar no Instagram e jogar para o RIUF, você faz o material para o RIUF, vai ter o link, né, do RIUF com identificador persistente, porque o URL de rede social, hoje ela é uma, amanhã ela vai ser outra. Então, você não tem essa segurança de onde vai estar a sua informação daqui a um tempo. E aí você pode fazer a divulgação inversa. Você pode divulgar no Instagram com o link do RIUF. Aí só faz uma divulgação, por exemplo. Perfeito, Josimara. Jesus, muito obrigado. É isso assim, né? É o carimbo no RIUF, né? E depois eu jogo no Instagram falando na legenda. Aí uma adaptação desse material. E ponto, né? Gostei. Olha, está sendo bem produtiva para mim essa reunião. Obrigada. Então, eu ia falar que não tinha mais perguntas, mas a professora Ana Paula acabou de levantar a mão também.
É, rapidinho. Desculpa eu não ligar a câmera, eu não estou conseguindo, eu estou até caindo aqui. Sabe por que que eu perguntei do SBN? Porque assim, eu fiz uma cartilha física, que a gente está levando para escolas. E eu paguei o ISBN da cartilha, é um valor pequeno, não é tanta questão. Mas aí, pelo que eu entendi de vocês, seria interessante eu enviar ela para ir para o RIUF, porque é uma ação de extensão, é uma cartilha para crianças, que a gente criou personagens, ela é toda ilustrada. E aí o ideal, então, seria eu fazer um ISBN digital para daí colocar, não é? Para garantir, porque os personagens foram até criados por nós. Eu fui atrás de ver como é que eu fazia esse registro. Teve uma professora que falou sobre auxílio jurídico, e isso seria essencial, porque esses personagens nós que criamos, e eu tentei até registrar, não consegui. Então, eu fiquei em dúvida se para pôr no RIUF seria bom ter esse ISBN digital. Não, professora, pode ser o ISBN normal. É porque quando você vai pagar o ISBN, tem a opção do livro físico e do livro digital. Talvez quem te atendeu lá não te deu a informação para você se atentar em comprar pagar a taxa do digital. Mas tendo esse, não tem problema nenhum, a gente vai colocar no RIUF. Tá? Isso aí, a questão é o seguinte, tem muita gente, porque a gente está com o livro físico para distribuir, né, a cartilha, até com o apoio da PROEX, do edital, que a gente imprimiu pela gráfica. Porém, tem muita gente pedindo o livro digital para ter, e aí eu pensei, seria uma segurança ter esse ISBN digital, né? Vocês não têm a versão digital ainda, é isso? Não. Aí quando você for comprar quando você for lançar, então você compra o digital. E esse lançamento, tá. Porque eu estou meio perdida até nesse lançamento digital, mas eu acho que não cabe aqui. Eu não sei como fazer esse lançamento do digital, mas eu vou tentar me informar. Professora, só uma sugestão. Os lançamentos de livro digital, geralmente a gente faz um marcador de texto, e aí nesse marcador de texto a gente coloca o QR Code da onde o livro está. E aí distribui o marcador de texto no dia do lançamento. Marcador de página, Josi. Marcador de página. Tá. Tá bom? Tá bom. Obrigada. E essa questão de lançamento de livro, quando a gente tem, seria com a editora? Que a gente vê essas coisas? Seria bom ter um contato, né? Entrar em contato com a editora. Em geral, a editora oferece uma estrutura em geral, né? Para lançamento. Tá, obrigada, gente. Se agora não tiver mais nenhuma pergunta, eu estava olhando aqui, o chat também não tem mais nenhuma dúvida no chat. Lembrando dos nossos e-mails, né, de contato para questões referentes à submissão e qualquer tipo de orientação do repositório da PROEX é o e-mail da DIEP, né, diep.siac.proex.id.uf.br. Alguma coisa nesse nível do repositório mesmo, dessa questão de legislação, talvez, de assessoramento jurídico, dessas possibilidades que estavam sendo tratadas no nível do repositório, tem o contato direto do RIUF, que é o riuf.id.uf.br, né? E a gente está se encaminhando agora para o horário de término aqui do nosso seminário, então vou deixar aberto se os palestrantes quiserem comentar mais alguma coisa, fazer algum fechamento, para a gente encerrar, então. Fala rapidinho, Josi, só tem o nosso contato também via CitySmart, professores. Coloquei o link aqui no sistema, no chat, e tem a navegação certinha também, portal SDC RIUF, né? Estão centralizados todos os nossos serviços, criação de coleção, habilitação de usuário, entre outros, né? E tem o nosso e-mail, eu botei logo acima também. E, Josi, é contigo. Eu só gostaria mesmo de agradecer novamente a oportunidade. Foi muito rico essa troca, esse debate. Que venham mais, né? E que a gente vai estar sempre à disposição da PROEX.
A professora Leila queria dar uma palavra também. Sim, eu queria agradecer muito a participação das palestrantes, da equipe da PROEX, da SDC e de todos os participantes daqui, e dizer que esse também foi um teste para a gente entender como um modelo de encontro, né? A gente sempre fica na dúvida se remoto, se presencial, e parece que foi muito, pelo menos na minha interpretação, foi muito eficaz, né? Acho que valeu muito a pena, a gente democratiza mais, né? Permite a participação das pessoas de fora de Niterói, né? Fora de sede. Então, acho que a gente pode adotar esse modelo também para outras tantas questões que a gente quer trazer em relação à extensão. E agradeço de muito coração a equipe da SDC por estar junto conosco aqui. É isso. Agradeço também a participação, foi muito rico o encontro, valeu a pena. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Só mais uma coisa, estou perguntando a apresentação, a gravação da reunião para quem tivesse inscrito, mas caso alguém não tenha conseguido se inscrever, que eu vi umas pessoas que estão botando aqui no chat, manda um e-mail para a gente que a gente disponibiliza também, tá? Pode mandar para o e-mail da secretaria, para o e-mail da DIEP, que a gente envia a gravação certinho, tá bom? E eu estou colocando aqui no chat também o link da apresentação, que já está no repositório, né? E tem um guia rápido, assim, com os principais links que a gente comentou aqui, também está no repositório aí no chat, tá? Obrigada. Então, muito obrigada, pessoal.